bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ari Ribeiro do Direto Notícias. E hoje eu entrevisto o Márcio Aguiar, ele que é diretor da divisão Enterprise da NVIDIA aqui na América Latina. E a gente vai falar um pouquinho sobre os principais assuntos, as principais pautas de tecnologia da atualidade e falar, claro, sobre a NVIDIA, sobre as placas de vídeo da NVIDIA, a qual eu tanto sou fã já há vários anos. Eu estava conversando aqui com o Márcio Aguiar agora há pouco, que ele me fez uma pergunta, né, eu respondi para ele, eu acredito que até de uma forma inusitada, né, eu acompanho a NVIDIA desde as placas de vídeo Voodoo, então a gente já tem um alinhamento aqui, né, para a gente começar. E Márcio, fala um pouquinho para a gente, inicialmente, você pode resumir seu currículo e depois em seguida falar um pouquinho sobre inteligência artificial dentro das placas de vídeo, algo que a gente não sonhava. Eu, por exemplo, quando usava placas de vídeo Voodoo, antigamente, muito antes da NVIDIA comprar a Voodoo, eu nunca imaginava que um dia a gente ia falar sobre inteligência artificial dentro de placa de vídeo GeForce. Então, depois da sua apresentação aí, eu queria que o senhor pudesse falar aí sobre inteligência artificial dentro das placas de vídeo hoje, como que isso está virando uma realidade aí pra gente. Pois não, Ari. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pela oportunidade de estar levando mais conhecimento aí para os nossos ouvintes, né? Realmente a NVIDIA vem se destacando nesse mercado de inteligência artificial. Eu já tenho aqui 13 anos de companhia, né? Tenho a minha formação na parte de administração, mas também aí um apaixonado por tecnologia e acho que entrei numa empresa que realmente atende aí bastante às minhas aspirações profissionais, uma empresa que está sempre se reinventando, igual como você mesmo comentou. Inicialmente, as nossas GPUs eram voltadas aí para o mercado de gaming, né? O mercado que realmente nos trouxe aí a ser reconhecido dentre as empresas de tecnologia. A gente continua fazendo bastante investimento nesse segmento, só que a divisão na qual hoje eu tenho aí a oportunidade de liderar é uma divisão corporativa. Ela foi inventada, né, como a gente sempre conta aí, em meados de 2005, 2006, e nós começamos realmente a nos estruturar para atender essa demanda computacional das empresas por volta de 2010. Então, uma longa jornada, não só no desenvolvimento de novas GPUs, mas sim também como desenvolvimento de novas plataformas de desenvolvimento, novos softwares e também a criação de um ecossistema, né? Então, assim, hoje a gente está onde está, como pioneiros em muitos dos mercados que a gente acaba abrindo, como o nosso CEO sempre fala, todo mercado que a gente entra é um mercado de 0 bilhões de dólares, então a gente consegue realmente aprender e atuar em parceria com as principais empresas de mercado, os principais desenvolvedores, né? Então a NVIDIA, ela não só produz as GPUs, como muitos já conhecem, mas ela também desenvolve sistemas computacionais, ela desenvolve muitos softwares de desenvolvimento, né, APIs, SDKs, e ela otimiza os principais frameworks de mercado. Então, o que a gente vê hoje no mundo da inteligência artificial é a criação, né, e o surgimento de novas redes neurais cada vez mais profundas, cada vez mais complexas, que demandam muito poder computacional das arquiteturas de hardware que a gente desenvolve, né? Então, a gente continua muito forte no mercado de gaming, esse é o nosso compromisso também com essa comunidade, mas a gente também hoje tem um posicionamento muito forte no mercado de data center, né? Então, a gente começa a mudar esses conceitos da oferta de inovação tecnológica para várias indústrias, né? E é isso que a gente está e sempre, né, tendo num futuro aí mais uma oportunidade de conversar com você, a gente vai trazer mais novidades para você e para os ouvintes que são realmente amantes aí da NVIDIA. E quando a gente fala de
Web3, de blockchain, metaverso. O que a NVIDIA tem para poder expor hoje para a gente aqui nessa entrevista? O que o senhor pode estar falando sobre esses assuntos aqui? A NVIDIA abraçou essas modas aí, vamos colocar assim, porque muito se fala hoje desses assuntos e a gente já imagina que as grandes potências da tecnologia estão envolvidas, né? Então, a NVIDIA tem envolvimento com o Web3, com o blockchain, com o metaverso? Com certeza. Na verdade, a nossa tecnologia é o motor para todas essas três tecnologias inovadoras, né? Então, hoje se fala muito na questão de processamento de linguagem natural, geração de imagens usando técnicas de IA, processamento de redes neurais com muita camadas de dados, né? A questão do metaverso também, nós temos uma plataforma de desenvolvimento para o metaverso que se chama Omniverse, é uma plataforma, inclusive, gratuita para os pesquisadores que querem começar a desenvolver os seus metaversos, né? Isso tudo requer muito poder computacional. Então, assim, são mercados que hoje, né, são tendências, desculpas, tendências tecnológicas que hoje estão, vamos dizer assim, de moda, mas a gente sabe que as empresas estão se beneficiando e como é que fala? Se reaprendendo, né? Se reestruturando, trazendo esses conceitos computacionais que realmente vão diferenciar os seus negócios, né? Então, a gente tem visto realmente uma demanda computacional, né? Uma demanda das nossas plataformas de software e hardware muito grande, principalmente nesse início de ano, né? Com essa explosão que o chat GPT trouxe para as corporações, e hoje você começa a ver muitas, ainda aqui a nível Brasil, já falando bastante de que precisam de adotar esses conceitos tecnológicos, queira ou não, é um recurso que os mantém extremamente competitivos a nível mundial. Então, acho que o mais importante de tudo isso é que qualquer empresa tendo um grupo de desenvolvedores, cientistas de dados, ela possa desenvolver novas tecnologias e se tornarem aí competitivas, né? Então, assim, sendo ágeis, elas conseguem também trazer inovações para as grandes corporações que hoje têm uma verba, têm um investimento dedicado para adotar essas novas tecnologias. Na sua opinião pessoal, o senhor acha que o metaverso ele vai para frente? Porque o pessoal já fala que alguns investidores aí já não estão acreditando tanto no Facebook. E parece que o projeto do Facebook de tornar o metaverso uma realidade parece que desacelerou. Na sua opinião pessoal, o senhor acha que o metaverso vai emplacar, ele vai para frente, ele vai se popularizar? Olha, desde o início que nós anunciamos, né, para o público em geral a nossa plataforma Omniverse, nós sempre estivemos focado na criação, vamos dizer assim, do metaverso mais voltado para a indústria. Nunca tivemos o foco da criação do metaverso para o desenvolvimento de jogos, né, para uso recreativo. Então, o que a gente tem visto, sim, é grandes marcas que possuem fábricas em vários países, que precisam de uma interação com as suas áreas de criação de produtos, seus designers, usando o recurso do metaverso, que é uma suíte colaborativa, onde ela lê todos os arquivos nativos de programas de CAD, programas de simulação, né? E realmente a gente sempre esteve focado nessa criação do metaverso para uso industrial, tá? E, obviamente, é um nicho de mercado onde, até o momento, a gente tem visto bastante sucesso nos primeiros clientes que estão adotando esse tipo de tecnologia, tá? Então, assim, vale lembrar que existe, sim, o metaverso voltado mais para de entretenimento, mas, de novo,
Você vê aí ontem, por exemplo, alguns lançamentos aí de óculos de realidade aumentada, que também é uma tecnologia onde a gente tem uma presença já muito grande, requer muito processamento gráfico, ou seja, todo aquele ambiente, né, ou todo aquele aplicativo, né, o software, que demanda muito poder computacional, a NVIDIA com certeza está ali por detrás, levando toda a nossa experiência no desenvolvimento das arquiteturas de hardware. A gente vê o envolvimento de grandes empresas no metaverso também, de pequenas empresas e médias, de todos os portes, né? Eu recentemente até entrevistei um pessoal de São Paulo que do segmento funerário. O pessoal colocou o cemitério no metaverso. Então eu falei, não, eu quero entrevistar esse cara porque é inovador demais, é um cemitério no metaverso, eu nunca imaginei. Eu entrevistei o cara, eles fizeram o cenário deles, eles construíram, né, parece que mais de 80% era fiel à realidade lá do cemitério, e o pessoal andava dentro do ambiente gamificado ali do cemitério. Eu achei aquilo assim muito inusitado e a gente acabou rindo, né? Porque eu falei, conta pra gente um pouco aí como é que é isso, e eles abraçaram o metaverso, né? O cemitério abraçou o metaverso. Então, o pessoal que às vezes não quer sair de casa, porque ainda está com Covid na cabeça, né? E o pessoal que não gosta muito de cemitério, agora o pessoal entra no ambiente gamificado dentro de casa e participa lá do velório, e um negócio assim que eu nunca imaginei que eu ia falar sobre isso também, né? Então, É, é realmente interessante. Eu nunca ouvi falar desse caso. A gente está muito exposto, por exemplo, como eu te comentei, às empresas fabricantes de automóveis que têm que otimizar ali a produção, a sua linha de produção, tem que abrir novas fábricas. Então, trazer esse conceito onde eles possam interagir, ter técnicas de realidade virtual, mas com dados reais, né? Então, isso realmente é um ganho na produtividade deles e obviamente, melhora bastante a eficiência dos seus colaboradores que vão trabalhar numa planta. Você vê aqui no Brasil algumas empresas no setor imobiliário fazendo ali uma simulação de como um novo empreendimento iria alterar a vizinhança, né, de um bairro, ou um melhor planejamento de novos conceitos que eles podem trazer para um bairro. Isso entra também nas empresas de telecomunicações, onde eles fazem estudos, onde precisam colocar as novas antenas de 5G, né? Porque hoje você bota uma antena, mas logo, logo já entram 5, 6 edifícios ali naquela sua linha de transmissão, e isso tende a, vamos dizer assim, abaixar um pouco a qualidade do sinal. Então, assim, para essas empresas, o Omniverse tem sido realmente uma ferramenta de colaboração e eles têm visto bastante retorno no investimento deles, né? Então, eu entendo para uma pequena empresa, ela não tem, vamos talvez ainda, por se dizer assim, um apelo comercial que justificasse um investimento desse porte, né? Porque, queira ou não, além do software, você tem que ter uma infraestrutura de processamento. Mas eu diria que muitas empresas também, a nível de qualquer porte, têm pouca noção, pouco conhecimento da disponibilidade das plataformas da NVIDIA na nuvem, né? Então, a NVIDIA tem um ecossistema bastante diverso, né? A gente tem presença das nossas GPUs em todos os provedores de cloud, né? Então, para começar uma jornada em inteligência artificial, não é necessário que aquele um cliente precisa de ter um data center para ele somente. Ele pode começar usando as nossas arquiteturas de hardware na nuvem. Então, isso não chega a ser tão custoso, né? Então, a gente faz um trabalho realmente, tá, Ari, de consultoria nas organizações. Poucos sabem disso, poucos, na verdade, tiram proveito desse nosso posicionamento. Então, a NVIDIA, além da criação das arquiteturas de GPUs, né? Quando eu falo arquitetura de GPU, só para esclarecer,
Hoje, dentro de um servidor, existem várias configurações que você possa ter com as nossas GPUs. Você pode ter um servidor com uma GPU, um servidor com 4, um servidor com 8, dois servidores com 4, enfim, aí você começa a ter uma série de configurações que são definidas para atender uma demanda computacional específica, né? Então, muitos que querem começar a adotar IA, eles pensam logo, não, preciso de ter um supercomputador. Não. Você precisa, em primeiro lugar, sim, ter um computador com uma GPU da NVIDIA. E essa GPU pode ser, sim, até uma GPU voltada para o mercado de jogos, porque todas as nossas plataformas de software são compatíveis com os nossos hardwares, desde a linha de jogos até a linha profissional, sendo que na linha de jogos ele não vai conseguir estar escalando, ou seja, o software vai começar a evoluir e ele vai encontrar uma barreira em processar aqueles dados numa arquitetura que foi desenhada para o cliente ter uma melhor experiência em jogos. Então, é onde entra a nossa divisão corporativa. Então, hoje a gente faz trabalhos, temos aqui no Brasil mais de 400 empresas que se beneficiam, que buscam inovação, beneficiam do nosso conhecimento, né? Obviamente, a gente entra do nosso modelo de negócio, não é uma venda direta, então eu trago para dentro de um cliente todo o meu ecossistema, sejam eles parceiros integradores, sejam eles provedores de soluções na nuvem, as empresas de software, as startups, né? Nós temos aqui no país quase 300 startups que desenvolvem técnicas de inteligência artificial, e essas startups elas recebem muito conhecimento do nosso time NVIDIA. Não são empresas que a NVIDIA investe ou tem participação. Não, o foco é dar a todos os desenvolvedores das startups o pleno conhecimento em como acelerar o desenvolvimento do produto deles. E, consequentemente, essas empresas acabam sendo compradas ou vendem as suas soluções para as grandes corporações que, de uma maneira ou outra, já têm o seu principal negócio andando muito bem e começa a trazer inovação tecnológica para continuar melhorando, né? Não necessariamente elas têm uma área de inovação. Por isso que as startups ela acaba sendo, para nós, um grande pilar, um grande diferencial que poucas outras empresas de tecnologia possuem, né? Então, é muito bacana esse ecossistema que a gente está sempre movimentando e o motivo qual a gente está presente em tudo que é empresa que está trazendo inovação tecnológica. Ou seja, numa alusão, nós somos para uma grande banda de rock, aquele grupo que está afiando os instrumentos e deixam eles brilharem. Essa que é o nosso posicionamento. Essa entrevista aqui vai servir para mostrar aí que para muita gente que achava que a NVIDIA era só placa de vídeo. E a gente está vendo aqui nessa conversa que a NVIDIA não é só placa de vídeo, né? E eu ia Há muito conversar tempo a com... gente não é mais placa de vídeo, a gente é uma solução completa aí para as empresas. A NVIDIA não é só placa de vídeo. Pouco que o senhor falou aqui, a gente já teve a certeza de que é um mundo, é um ecossistema, né? A gente pode resumir nisso. E eu ia falar sobre cloud, o senhor acabou falando antes de mim. Vocês fornecem o hardware ali para a nuvem, né? A AWS também, acredito que é da Microsoft também e do Google, né? E da Oracle também e da IBM. Então, assim, nós atuamos de maneira bem democrática com todas as grandes empresas que oferecem a solução final ao cliente, sendo que o nosso diferencial, a gente está focado em 3 nichos de mercado, né? É o mercado de computação gráfica profissional, o mercado de computação de alto desempenho e, obviamente, agora o mercado de inteligência artificial, né? Então, para todos esses mercados, são mercados de nicho, a gente tem, sim, soluções de hardware e software para ajudar a quem quiser desenvolver um novo conceito para o seu negócio, né? Eu acho que também muita gente tem uma percepção
um pouco equivocada, no sentido que acha que a NVIDIA tem aquela solução final para o negócio dele. Não, nós vamos te ajudar a você desenvolver a solução final para o seu negócio, porque nada melhor do que o gestor, né, o dono de um negócio, saber qual área ele deveria estar se beneficiando do uso de tecnologias. Então, a gente oferece esse trabalho de consultoria, não é aonde a gente monetiza o nosso negócio, a gente também trabalha muito próximo das grandes empresas de consultoria que estão no mercado, da mesma maneira, levando a elas também todo esse conhecimento de como desenvolver usando as nossas soluções de desenvolvimento. Márcio, eu quero agradecer pelo momento, pela atenção aqui. Eu acredito que essa entrevista vai ser muito útil para a nossa audiência e para quem gosta de tecnologia e para quem achava também que a NVIDIA era só placa de vídeo, né? Te agradecendo aí pelo momento e espero que no futuro próximo a gente possa estar se falando novamente aqui, gravando novas entrevistas, falando sobre novos assuntos aí. E, gente, eu falei com o Márcio Aguiar, ele que é diretor da divisão Enterprise da NVIDIA na América Latina. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.